Apresentar então, me chamo Carlos Alberto Costa Rissman e atualmente sou juiz eleitoral aqui de Araucária. Não gostaria de falar com o microfone, mas o espaço aqui é amplo e eu acho que vai ser necessário para que todos possam me ouvir. Não vim de terno também, para que a gente torne a nossa reunião o mais informal possível. Essa é a ideia. Quero iniciar pelo meu atraso, mas é que estava tendo uma outra reunião no fórum e a gente acabou tomando um tempo um pouco maior daquele previsto inicialmente. Então, me desculpe, mas eu costumo sempre procurar cumprir os horários para que não cause prejuízo a nenhuma das pessoas que eventualmente tenham outros compromissos também. Quero agradecer ao Dr. Murilo Andrade por ter cedido o espaço aqui da FACEAR para que nós pudéssemos fazer a reunião de hoje, uma vez que o número de pessoas é muito superior à capacidade que nós temos ali no Fórum Eleitoral. Muito bem. Já faço eleições desde 1993, participei dos plebiscitos, participei do questionamento do Estatuto do Desarmamento, então a gente tem já uma certa experiência em eleições. E eu tenho visto que uma das coisas mais importantes que tem dado bastante resultado é estabelecer um canal de conversa com os partidos, com os candidatos, com a imprensa, para que nós possamos deixar o processo eleitoral o mais transparente possível, para que a gente possa ser conhecido principalmente pelos candidatos, para que os candidatos não vejam na justiça eleitoral, no juiz eleitoral, algo de ruim, muito pelo contrário. Nós estamos aqui exatamente para garantir a participação de todos aqueles candidatos que pretendem buscar um cargo no Legislativo ou no Executivo Municipal. É claro que existem regras que não foram estabelecidas por mim, nem pelas pessoas que trabalham na Justiça Eleitoral aqui de Araucária, mas que devem ser observadas. Então isso também é um tema para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar. Sobretudo, para que possamos propiciar a todos os senhores e senhoras o devido esclarecimento sobre o processo eleitoral. Então eu tenho, para mim, muito claro já o que é o processo eleitoral, o que é uma eleição. E vejo que o ideal seria nós seguirmos por algum caminho parecido ou semelhante a esse entendimento. Nós estamos já no século XXI. Então, naturalmente que as eleições elas foram evoluindo com o tempo. Métodos utilizados há 50, 60 anos atrás talvez não sejam mais aceitos nos dias de hoje. Então, nós também precisamos ouvir a população, que na verdade são todos os clientes dos senhores e das senhoras. São aquelas pessoas que depositarão, através do voto, a confiança dos senhores e das senhoras para que administrem o município de Araucária. A última reunião que eu participei agora era com a sociedade civil aqui de Araucária. Então, uma das ideias é que a sociedade participe ativamente do processo eleitoral, que não seja apenas um grupo de pessoas observadoras e que vão aceitar ou vão não compreender tudo aquilo que se faça em termos de eleição no nosso município. Então os senhores podem estar preparados que a sociedade vai cobrar dos senhores e das senhoras a postura correta como candidatos. Provavelmente eles vão transmitir aos senhores e às senhoras aquilo que eles esperam dos políticos de Araucária, a forma como vão conduzir o pleito eleitoral. Então isso é importante.
que a sociedade participe, que a sociedade diga o que ela espera destas pessoas que pretendem administrar o município. Então essa participação é muito importante. E provavelmente muitos dos senhores terão a oportunidade de comparecer nessas reuniões, ou porque serão convidados, ou porque ficaram sabendo que essa reunião estará acontecendo e poderão participar. Da mesma forma que nós da Justiça Eleitoral realizaremos audiências públicas nos 4 cantos do município, para também levar aos eleitores o que é o pleito eleitoral, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E por que é que a gente toma esse tipo de atitude e por que é que nós temos essa postura? Porque não adianta eu vir aqui para os senhores e para as senhoras e dizer que a Justiça Eleitoral tem uma estrutura fantástica, que nós temos capacidade de estar presente em todos os cantos. Isso não é verdade, não é? A Justiça Eleitoral tem uma estrutura pequena. Obviamente que nós contamos com a participação da Polícia Militar, contamos com a participação da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Federal, que nos auxiliem, mas a ideia é que nós não precisamos da atuação do corpo policial. Afinal de contas, nós estaremos aqui no pleno exercício da democracia. Nós estaremos aqui no exemplo maior de democracia, que é a população poder escolher os seus governantes. Então o ideal é que a força policial ficasse à margem desse processo, apenas visualizando tudo o que acontece. Mas infelizmente a prática nos mostra que a situação não é bem assim, que a intervenção da polícia acaba sendo necessária muitas e muitas vezes. E é o que eu não gostaria que acontecesse. Mas quem é que dá o tom? Quem é que dá o colorido para a eleição? São os senhores e as senhoras. São os senhores e as senhoras que vão nos dizer como será o pleito eleitoral de Araucária. E o que eu tenho ouvido não tem nada de bom. O que eu ouço sobre as últimas as eleições passadas de Araucária é o pior possível. Eu acho que está na hora da gente mudar isso. Mostrar que Araucária não é bem assim. Que a política que se faz em Araucária é de alto nível. Porque Araucária possui pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas preparadas, pessoas do bem, que querem administrar esse município. E vou lhes dizer uma coisa: o problema, às vezes, de ser uma eleição conturbada ou não diz respeito exclusivamente com o orçamento do município, que a gente sabe que o orçamento da Araucária é um orçamento significativo, mas eu posso afirmar a todos os senhores que não depende exclusivamente de orçamento. Eu já fiz em eleições que posso lhes garantir que o orçamento do município era menor que o orçamento da Câmara de Vereadores aqui de Araucária, e que dá morte, que as pessoas se matam. Então a gente precisa pensar um pouco melhor. Será que é só o dinheiro que está envolvido nisso? Será que não é o poder também? O que mais que está envolvido nisso? Então a gente precisa refletir um pouco sobre essa situação. E está na hora da gente dar a volta, mostrar que aqui em Araucária a eleição vai ser dada de outra forma. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Eu não sei se um dia algum eleitor pediu algum candidato que lhe desse alguma coisa em troca do voto, ou se foi o candidato que chegou para a pessoa e disse: se você votar em mim, eu te dou tal benefício. Mas está na hora da gente mudar. Não vamos buscar saber quem é a criatura e quem é o Criador. Eu acho que nós temos que mostrar uma outra face da política aqui em Araucária. E esse é o momento. E nós da Justiça Eleitoral estamos dispostos a auxiliá-los, a ser parceiros, a estar ao lado dos senhores. Porque a grande dificuldade de uma eleição talvez seja o equilíbrio entre todas as forças políticas. Isso é uma situação muito difícil. A gente sabe que alguns partidos têm um pouco mais de dinheiro, outros têm um pouco menos de dinheiro para fazer as suas eleições. Um candidato tem um pouco mais de dinheiro, o outro tem menos dinheiro. Então é óbvio que esse desequilíbrio a gente sabe que existe.
E a nossa participação é na tentativa de equilibrar o máximo possível essa disputa, se não na questão financeira, em todos os outros aspectos que for possível o nosso trabalho, né? E talvez passe isso pela transparência do nosso trabalho, para dizer a todos os senhores e senhoras que nós estamos realizando o nosso melhor, que nós vamos preparar a eleição da melhor forma possível e que nós tentaremos garantir-lhes que poderão exercer toda a propaganda eleitoral da forma em que a legislação permite e que a população queira. Que vamos tomar, por exemplo, já tivemos a oportunidade em reuniões com os partidos dos senhores e das senhoras trocar ideias sobre isso. Eu vinha conversando no carro com a Ina sobre isso, a questão da pintura de muro. A legislação permite a pintura de muro, não há dúvida nenhuma, mas hoje em dia pintura de muro me parece que está ultrapassada. Só quem não percebeu foi o nosso legislador eleitoral, que isso aí, se nós formos analisar bem, toda a legislação relativa ao meio ambiente é capaz de a gente encontrar ali algum artigo que possa dar um enquadramento para essa pintura de muro, né? Poxa, isso pode fazer o quê? Pode contribuir para todos os senhores e senhoras diminuírem os seus gastos, né? Agora mesmo nós sabemos que na Lapa, em Contenda, os partidos fizeram um acordo e lá não haverá pintura de muro. Eu já tive a oportunidade em outras eleições de não ter pintura de muro na cidade, né? E vejam só como é difícil às vezes a gente perceber a linha limítrofe daquilo que é permitido para aquilo que não é permitido. Pintura de muro é permitida? Sem sombra de dúvidas. Mas se eu não me engano, tem lá um artigozinho 41A que diz que se o candidato der algum tipo de vantagem, pode caracterizar até um crime. A partir do momento que eu estou com o meu murozinho, coitadinho, rachadinho, caindo aos pedaços lá, vem o político, pinta o meu muro, conserta o meu rachadinho, deixa ele bonitinho, tinha um tijolinho caído, depois outro, ao final ele tirou a pintura dele, deu uma pintura novinha no meu muro. Será que não pode caracterizar uma vantagem, hein? Isso eu estou dizendo para que os senhores e as senhoras percebam a linha limítrofe entre aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Eu pinto 500 muros com o meu nome. Nunca se esqueçam que os senhores já comunicaram para nós quanto é que os senhores vão gastar na campanha política. E a gente sabe quanto custa a pintura de um muro. Nunca se esqueçam que lá consta para nós quanto é que os senhores vão gastar. E nós verificamos a quantidade de cabos eleitorais dos senhores nas ruas. Lembrem-se que hoje as marcas, até os celulares filmam e fotografam, né? E a gente sabe quanto custa um cabo eleitoral na rua. Então, os senhores vejam, coisas que às vezes parece que não tem nenhum tipo de importância, mas tem importância. E nós estamos atentos para isso. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, né? Então, às vezes, vale a pena os senhores, quem sabe, através dos partidos que eles representam, sentarem e discutirem um pouco qual é o tipo de propaganda eleitoral que nós vamos fazer aqui em Araucária. Qual é o tipo de propaganda eleitoral que a nossa população aceitará bem? Permite lá, carro de som parece que é permitido, né? Mas os senhores não se esqueçam que existe um limite de decibéis para o carro de som. E a Força Verde estará com os decibelímetros aqui em Araucária, aferindo os carros de som. Porque existe um limite máximo que é aceito. Não há dúvida, é permitido o carro de som. Mas será que algum dos senhores e das senhoras gostaria de um carro de som parado na frente da sua casa durante 12 horas num dia com som altíssimo? Então a gente não pode esquecer que a legislação eleitoral, ela não está acima e nem revoga todas as outras legislações que existem. A legislação ambiental, a legislação de trânsito, o código de posturas do município.
Então eu preciso conhecer isso. Se eu não conheço, eu preciso conhecer, para saber se a minha propaganda eleitoral não estará violando as outras legislações.